Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Engenheiro Argenton e vamos responder hoje aqui, pessoal, uma questão aqui então, ó, do PET volume 4, né? O PET, que são os planos de estudos tutorados do nono ano fundamental da semana 1. Então vamos aqui, pessoal, para a questão 1. E na questão a gente tem esse texto aqui, ó, gigantesco, né? E, pessoal, vou dar uma dica aqui de resolução de prova para vocês. Sempre que tiver uma questão e tiver um texto enorme assim para a gente ler, sempre que possível, tenta pular o texto e ir direto para o que a questão está pedindo, tá? Porque normalmente esses textos aqui, eles são só para encher linguiça mesmo e não vão te ajudar em nada. Caso seja preciso, né, caso precise de alguma informação, aí você volta no texto, mas normalmente não é preciso. Então eu vou fazer isso, vou pular o texto e vou direto para o item A. Agora é com você, complete a tabela abaixo determinando os valores y igual a f de x e os respectivos pontos das coordenadas x e y do gráfico da função f. Então aqui, pessoal, a gente tem essa tabelinha aqui, né? E é muito claro o que a gente precisa fazer, né? A gente tem aqui, ó, essa função aqui, que é y igual a f de x, que é igual a 1,8x mais 32, que é uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau. Eu já vou explicar para vocês o que é isso. A gente tem aqui, ó, os elementos aqui x, né? E a gente precisa encontrar, então, quais são os y aqui, porque a gente está formando aqui as coordenadas x e y do gráfico. Então, a gente já sabe tudo o que a gente precisa fazer. A gente precisa voltar lá e ler aquele texto enorme ali, tá? Aí, pessoal, antes de completar aqui essa tabelinha, eu vou relembrar com vocês aqui o que é uma função, né? E o que é uma função afim. Primeira coisa, se alguém perguntar assim para vocês, o que é uma função? O que vocês responderiam? Pessoal, uma função, ela é uma expressão matemática, ela é uma regrinha, que relaciona sempre dois conjuntos, tá? Então, eu vou colocar aqui como exemplo a função aqui, ó, y igual a 2x. Então, essa aqui é a regrinha matemática dela. Então, ela vai estar relacionando aqui, ó, dois conjuntos, que um conjunto eu vou chamar de x, e outro conjunto eu vou estar chamando aqui, ó, dos elementos de y. E aqui no x eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, tá bem? E aí o que acontece, ó, como que eu tenho o conjunto x, né? Então, esse 1 aqui eu vou colocar na minha regrinha. Então, 1 aqui eu vou colocar no lugar do x e vai ficar, ó, 2 vezes o 1. 2 vezes 1, quanto que é, pessoal? É 2, né? Então, quando o x é 1, aqui no conjunto y ele vai se relacionar aqui, ó, ao número 2, né? Por quê? Quando eu coloco 1 aqui no lugar do x, né, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Agora, então, quando o x for 2, eu pego aqui o 2 e coloco aqui no lugar do x, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, quando o x for 2, o y será quanto, pessoal? O y será 4. Pego o 3 e coloco aqui no lugar do x. Então, quando o x for 3, né, 2 vezes 3 dá 6. Então, o y será 6. Tá bem? Assim a gente monta, então, a nossa relação aqui entre os dois conjuntos, utilizando, então, essa regrinha matemática. Não essa aqui específica, né? Essa aqui vai ser um exemplo, mas sempre terá uma regrinha matemática que vai estar relacionando dois conjuntos. Isso é uma função. E aí, ó, esse conjunto aqui de partida, né, esse conjunto x aqui, ó, a gente dá um nome para ele, tá? A gente dá um apelido para ele, que é de domínio. Então, esse aqui é o nome desse conjunto, domínio, tá? Simplesmente o nome dele. O conjunto aqui de chegada, a gente chama de contradomínio. Contradomínio. E aí nós temos também a imagem. Para entender a imagem, pessoal, eu vou colocar mais alguns elementos aqui no y, tá? Então, a gente tem aqui o 2, o 4 e o 6. Eu vou colocar aqui em cima o 1. E aqui embaixo eu vou estar colocando, ó, o 8, tá bem? Então, o contradomínio, pessoal, ele é o conjunto y inteiro, tá? O 1, o 2, o 4, o 6 e o 8, tudo. Esse é o contradomínio. A imagem, vou colocar aqui a imagem, ó. A imagem, pessoal, é só os elementos que foram flechados aqui, ó, com os elementos de x. Também só os elementos que foram relacionados aqui, ó. No caso, quem que foi? O 2, o 4 e o 6. Então, essa aqui é a imagem da função, né? Esse aqui é o contradomínio, então o y todo, o 1, 2, o 4, 6 e o 8, tudo. A imagem é só o 2, o 4 e o 6, são os elementos que foram relacionados. E o domínio, né, que é o x, é todos os elementos de x, tá bem? Então, esses aqui são apenas os nomes que nós damos. Então, acho que ficou bem claro, então, o que é uma função, né, pessoal? Essa regrinha, então, que relaciona dois conjuntos. E vamos ver, então, aqui agora, o que é uma função afim, né, ou uma função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau, pessoal, ela tem a regrinha matemática dela expressa nesse formato aqui, ó. F de x igual a um a que multiplica um x mais um b. Além do f de x, pode vir assim também, ó, y igual a que multiplica o x mais um b. Tá? Tanto faz o formato, pode vir assim, f de x ou y. Mas sempre ela vai ter essa forma aqui, ó, um a que multiplica um x mais um b. Ela é chamada de função polinomial do primeiro grau, pessoal, porque se a gente olhar aqui o expoente do x, quando não aparece nada, quer dizer que o expoente é 1, não é? Então, por causa do expoente do x ser 1, ela é chamada então de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função afim. E se a gente olhar aqui essa função que a gente tem aqui na nossa tabela, ó, é a função y, né, ou f de x, eu já mostrei que tanto faz, né? Então, é y igual a 1,8,
que multiplica o x mais 32. Deixa eu olhar aqui, pessoal, ela tem esse formato aqui, ó. Por quê? O a é 1,8, né? Ele multiplica aqui o x, e o b, ele é o 32, tá bem? Então, essa nossa função aqui, ela se trata, então, de uma função polinomial do primeiro grau ou uma função afim. Visto isso, pessoal, vou começar, então, a responder essa questão aqui agora. Então, olha só, ele quer saber, então, qual será aqui o y, então, quando o x for menos 10. Então, olha só, a gente vai pegar aqui, então, esse x aqui e vai colocar a nossa regrinha, igual eu tinha mostrado para vocês. Então, aqui fica y igual a 1,8, que multiplica o x. Nesse caso aqui, ó, a gente vai colocar o x sendo menos 10, mais o 32. Agora, pessoal, quanto que é, então, aqui, ó, 1,8 vezes menos 10? Então, y é igual a... Sempre que multiplicar por 10, pessoal, você traz a vírgula para cá, ó. Então, 1,8 vezes menos 10, né? Vai ser aqui, ó, trazendo então a vírgula para cá, fica 18. E aí, que está positivo com negativo fica negativo. Então, menos 18 mais 32. E aí, pessoal, menos 18 mais 32, isso aqui vai dar o y sendo 14. Então, y igual a 14. Tá bem? Então, quando o x, então, aqui, ó, for menos 10, o y, então, será 14. Então, montando a nossa coordenada aqui, ó, a gente tem aqui o x, que foi dado pra gente, que é menos 10. E o y que nós encontramos, que é 14. Perfeito, pessoal. Agora, vamos ver, então, pessoal, qual será o y quando o x agora for 0, ó. Então, nós pegamos essa regra de novo, y é igual a 1,8x, então 1,8, que multiplica o x, que agora é o 0, mais o 32. E aí, pessoal, 1,8 vezes 0, né, dá 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ficar y igual a 32. Então, olha só. Quando, então, pessoal, o x aqui, ó, for 0, o y será 32. Então, nossa coordenada aqui, ó, vai ficar 0 para o x, o y sendo 32. Sempre as coordenadas, pessoal, seguem essa ordem, tá? Primeiro o x, depois o y. Perfeito? Feito isso, então, agora falta a gente encontrar aqui, ó, para o 5. Então, vamos vir aqui e vamos fazer para o 5 agora. A nossa regrinha é y igual a 1,8, que multiplica o x mais o 32. E agora, no lugar do x, a gente vai colocar o 5, positivo, né? Então, y é igual a 1,8, que multiplica o 5 mais 32. O y, então, será igual. E aí, pessoal, 1,8 vezes 5, isso aqui dá 9. Mais 32. E aí, 9 mais 32, isso aqui dá 41. Então, y é igual a 41. Então, quando o x, então, for 5, o y será 41. Terminando aqui, então, a nossa coordenada, vai ficar, ó, quando o x for 5, o y, então, será 41 que nós encontramos aqui. Perfeito? Então, aqui a gente termina, então, a nossa tabela preenchidinha aqui, da forma que ele queria. Vamos ver aqui, então, agora, pessoal, o item B. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Então, pessoal, aqueles pontos que nós encontramos no exercício passado, né, no item A, que é esse aqui. Então, todos esses pontos aqui que nós encontramos, né, ele quer que a gente coloque agora esses pontos no gráfico. Então, aqui a gente mostra aqui o plano cartesiano. E aí, pessoal, eu deixei aqui anotado todos os pontos, né? A gente só vai colocando, então, aqui, ó, no plano cartesiano, tá bem? Então, o primeiro ponto que a gente tinha que marcar aqui, ó, era x menos 10 e y 14. Então, olha só, quando o x for menos 10, aqui, e o y, ele vai valer 14. Então, aqui o 10, 11, 12, 13, 14, mais ou menos aqui assim. Então, x, ó, menos 10, e o y sendo aqui, ó, 14. Mais ou menos aqui assim, tá bem? Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é x menos 5 e y valendo 23. Então, x menos 5, aqui, e y, olha só, 23. Então, o 23, pessoal, ele vai estar mais ou menos, ó, aqui assim. Então, ó, menos 5. O ponto vai estar mais ou menos aqui assim. Agora, ó, x, 0, y, 32. Então, quando o x for 0, o y vale 32.
mais ou menos aqui assim. Quando o x for 5, o y vale 41. Então agora o x for 5 aqui. O y vai estar valendo 41, mais ou menos aqui assim. E por fim, pessoal, aqui não está aparecendo, ó, mas quando o x for 10, o y vale 50. Então aqui, ó, quando o x então aqui for 10, o y vai estar valendo 50 aqui em cima. Tá, então todos os pontos então marcados aqui. E ele quer que, por fim, pessoal, a gente trace então essa reta aqui, que forma aqui o gráfico da função. E tá aqui então, pessoal, encontrado aqui os pontos então no plano cartesiano e traçado aqui o gráfico da função afim, que sempre será aqui então uma reta. E vamos fazer aqui agora, pessoal, o item C. Analisa o gráfico da função f que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Então, pessoal, para ver isso aqui, ó, vamos olhar então o gráfico que a gente construiu, ó, e reparar o seguinte. Ó. Aqui no eixo x, a gente tem o grau em Celsius, né? Aqui a gente tem, ó, no eixo y os graus Fahrenheit. Pessoal, o x aqui, ó, o eixo x, ele aumenta da esquerda para a direita, tá? Então, a temperatura em graus Celsius, ela começa aqui em menos 10 graus, e a correspondente dela em graus Fahrenheit, né, vai estar aqui 14 graus, né? Então, menos 10 graus Celsius equivale a 14 graus Fahrenheit. Quando a temperatura aumentou, ela foi de menos 10 para menos 5 graus, o que aconteceu com a temperatura em Fahrenheit? A temperatura em Fahrenheit também aumentou, ela foi de 14 para 23 graus, não é? Então, olha só, quando está aumentando a temperatura em graus Celsius, o que está acontecendo com a temperatura em graus Fahrenheit? Ela está aumentando, não é? Então, aqui a pergunta, ó, ele perguntou aqui, ó, quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Ela aumenta. Então, respondendo aqui, item C, ó, a temperatura em Fahrenheit aumenta. E a segunda aqui é a função f, ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Pessoal, sempre, olha só, sempre que o x ele aumentar e o y também aumentar, isso caracteriza uma função que ela é estritamente crescente, tá? Então aqui, quando o x está aumentando, o y também está aumentando. Então essa aqui é uma expressão que ela é crescente. Se a gente observar o gráfico da função crescente, ela começa aqui, ó, ela sempre vai crescendo, tá? Então da esquerda para a direita, ela cresce. Então, a função é estritamente crescente ou estritamente crescente? Estritamente crescente. E assim a gente termina, então, a questão C. E se você gostou desse vídeo aqui, lembre de deixar seu gostei. E também, pessoal, se inscreva aqui no canal. Toda semana aqui sai vídeos novos, 2 vezes por semana. Então tem muito conteúdo aqui pra você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar sua inscrição. Tá bem, então? Então é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!